Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Colorida no YouTube. E hoje a gente vai aprender uma térmica que é uma fofura, né? Eu tô com 3 aqui. Essa térmica que parece uma caixinha, né? Ela é muito lindinha e é uma térmica fácil, com pouco material, tá? Vou mostrar ela aqui pra você. Essa daqui é a que eu filmei aqui pra vocês na aula, tá? Então, você pode fazer com esse fecho aqui, com fecho engate, ou você pode fazer, se você não tiver o fecho, né? Ou se preferir, né? Você pode fazer como eu fiz nessa daqui, que eu coloquei uma meia argola com um mosquetão, tá? Também fica super legal. Então eu vou mostrar ela aqui pra vocês, como ela fica super espaçosa, né? Ela é uma térmica pequena que você consegue, né? Sua cliente vai conseguir levar aí 1 ou 2 refeições. Então aqui, ó, ela tem 2 vasilhas aqui dentro, tá? Uma garrafinha de água, né? Aquela de 500 ml, aquela garrafinha de água com gás e tal, ela cabe aqui, só que ela fica assim, ó, com esse espacinho assim, tá? Mas cabe, ok? Então, é uma peça que fica muito legal, rapidinha de fazer, você consegue fazer um monte dela, ok? E quero convidar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, a se inscrever nesse canal para que esse canal possa crescer, eu possa trazer mais aulas legais aí, passo a passos gratuitos para você, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e convide suas amigas também para poder se inscrever aqui no canal. Diz para elas se você encontrou um canal legal, né, com passo a passos legais aqui, tá? A gente tá tendo bastante aulas ao vivo, tá? Então, lá em aulas ao vivo você também tem aulas disponíveis para você, tá bom? Então é isso. Se você quer conhecer mais o trabalho da Colorida, tá? Você que ainda não segue a Colorida lá no Instagram, tá? O Instagram da Colorida é o Colorida Costura Criativa, que é o mesmo aqui do YouTube, tá? Então vai lá, siga a Colorida, tá? Para que você fique por dentro de um tanto de novidade, um tanto de peças bonitas e um trabalho bem legal, voltado aí para o conhecimento da artesã, para que a artesã, além de fazer projetos lindos, possa vender bastante, crescer, tá? E ter realmente sucesso e prosperidade, tá bom? Então é isso, vamos lá para a aula dessa térmica fofinha, tá bom? E é isso aí, vamos comigo que a aula tá top. Vem cá. Então vamos lá começar a ver os materiais que a gente vai precisar para essa térmica. A gente vai precisar, para parte principal, da frente e de trás, de 2 vezes de 42 por 22. No material principal, você pode fazer no sintético também, tá? Aqui eu tô fazendo na sarja impermeável. Essa sarja aqui é lá da Catex Tecidos, tá? 2 vezes no estruturador da sua preferência. Aqui eu vou utilizar o TNT 120, tá? Mas você pode utilizar o estruturador que você quiser. E você vai precisar também, na mesma medida, 42 por 22 no forro, tá? Aqui eu tô utilizando o nylon emborrachado, que é um material que eu gosto bastante, um material impermeável de altíssima qualidade, tá? Nas outras peças, tá? Essa daqui, por exemplo, eu fiz com um material que ele é um material que estrutura e é térmico, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Esse material aqui que se chama nylon dublado térmico. Você encontra esse material lá na JJ Fivelas, tá? Então eu estruturei toda a peça, né, com esse material, né? Eu normalmente não costuro material térmico, mas esse aqui é possível costurar e fica bem legal a peça, tá? Então as outras aqui eu fiz 2, né, com esse mesmo material que eu estruturei e ele já é um material térmico, tá? Mas aqui eu vou explicar como fazer estruturando com outro material e o material térmico, o Etaflon, tá bom? Se você for utilizar esse material térmico aqui, que já é a estruturação, então repetindo, o nylon dublado térmico, você vai cortar nessa mesma medida, 42 por 22, né? E não vai precisar dessa estruturação, porque esse material é o estruturador e o material térmico junto, tá? Se você não tiver esse material, então é essa medida de parte principal e estruturador e forro, como eu expliquei, tá bom? Então, nessa peça aqui, como eu vou utilizar o estruturador separado do material térmico, né? Eu vou utilizar de material térmico aqui um pouquinho menor, para que eu não precise costurar esse material, porque ele é mais frágil. Esse material aqui, ele é mais resistente, né? Desse material que eu mostrei para vocês, que para mim é um material novo, que eu tô testando, né? E já esse material eu não gosto de costurar, então eu sempre corto com um pedacinho sobrando aqui do material principal,
para que eu não costure esse material, eu só colhe esse material, ok? Então esse material aqui, né, que é o Etaflon, a manta térmica de 2 milímetros, tá? Tem 40 por 20, tá? Porque aí vai ficar sobrando aqui nas beiradinhas 1 centímetro de sobra, tá? Então 2 vezes de 40 por 20, tô utilizando aqui na manta térmica. E para a parte que eu vou chamar de fole, tá? Que é as laterais e o fundo, você vai precisar de 70 por 15, tá? Uma vez no material principal, uma vez no estruturador e uma vez no forro. Aqui segue a mesma lógica, tá? Eu vou colocar um material térmico um pouco menor, tá? O material térmico dessa parte tem 68 por 13, tá? Eu cortei com 68 por 13 para ficar aí com uma pequena sobra, né? Para que eu não precise costurar esse material térmico, ok? Você vai precisar também de 46 centímetros de zíper de metro. Aqui eu tô utilizando o zíper tratorado, tá? Mas você pode utilizar o zíper da sua preferência, tá bom? E um cursor. E para fazer o fechamento, eu vou mostrar para vocês que eu fiz desse jeito, com mosquetão e meia argola, e nessa eu fiz com o fecho engate, tá? Você pode fazer das duas formas, ok? Eu vou fazer essa com o fecho engate. Se você for usar um fecho engate, você vai usar de alça, tá? Que você também pode fazer a sua própria alça. Você vai usar 2 vezes de 8 centímetros, tá? De alça pronta. Aqui eu tô utilizando de 3 centímetros e o meu fecho engate também é de 3 centímetros de largura, tá bom? Se você for fazer com a meia argola e o mosquetão, essa parte aqui é mais fina, porque o fecho engate, esse aqui é um pouquinho mais grosso, tá? Por isso que eu tô pedindo aqui 2 vezes de 8 centímetros. Se você for utilizar mosquetão com meia argola, você pode utilizar 2 vezes de 7 centímetros aqui de alça, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a explicar como é que a gente marca esse molde, tá? Se você preferir, você pode passar para um papel cartão, para uma folha, tá? Para fazer esse molde aqui. Eu vou mostrar na própria peça, ok? Então, para começar, eu vou fazer a colagem, tá? Vou colar com cola spray, tá? Eu gosto dessa aqui, da Tec Bond. Eu vou usar permanente, mas eu uso muito a reposicionável, tá? Pra mim, tanto faz. Vou colar, tá? Num lugar ali, que é a minha varanda, que é um lugar arejado, né? Porque eu não gosto de passar aqui na minha base de corte, né? Só se eu tiver com ela coberta, mas eu prefiro passar ali em um lugar que seja mais aberto. Mas como é que eu faço? Eu agito bem a lata, tá? E com uma distância mais ou menos de 1 palmo, eu aplico. Não aplico uma enorme quantidade, porque é mesmo para estabilizar o tecido no estruturador, tá bom? Mas lembrando que esse é o estruturador que eu vou utilizar, mas você pode utilizar o estruturador da sua preferência, tá? O que você gostar mais. Colei aqui, então, as 2 partes, tá? No TNT. E eu vou fazer a marcação aqui, então, do molde, tá bom? O que a gente vai precisar fazer? Então, aqui, repetindo, tem 42 por 22. A gente vai fazer a marcação de 10 por 15, tá? Então, 10 aqui na horizontal e 15 na vertical. Fizemos essa primeira marcação. Eu vou cortar para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, ó, 15 por 10. Isso nas 2 pontas você vai fazer, tá bom? Vou cortar aqui. E agora, eu vou marcar daqui de cima para baixo 3 centímetros, tá? 3 centímetros. E vou fazer uma marcação da diagonal, daqui dessa marcação de 3 centímetros para essa pontinha aqui, ó. Tá? Vou marcar e vou cortar. Prontinho, tá? Então,
essa é a parte do molde, tá? Então, se você quiser fazer no papel cartão, para ficar mais fácil para você poder reproduzir, você pode fazer, tá bom? Então, cortei 10 por 15 e depois marquei daqui para cá 3 centímetros e fiz a marcação na diagonal e cortei, tá? Vou fazer da mesma forma desse outro lado e nessa outra parte aqui, que é a parte de trás ou da frente, você escolhe, do mesmo jeito. E nos forros também, tá? Então, os forros é a mesma medida, 42 por 22, você vai fazer a mesma marcação dos dois lados nos dois forros, tá? Vou fazer o corte de todos aqui e volto com essas partes aqui já cortadas. Fiz o corte, então, dos dois lados, da parte principal já estruturada com o forro, tá? E agora, eu vou fazer a marcação aqui na parte de baixo com a bobina, tá? Então, é só uma curvinha aqui na parte de baixo, bem pequenininha. Vou marcar e vou cortar, bem pequena. E você vai fazer isso tanto na parte principal quanto no forro, tá? Aqui na parte de baixo, ó. Só uma pontinha, ok? E vou encontrar também o centro, tá? Também a mesma coisa, na parte principal e nos forros, ok? E também eu vou fazer um cortezinho aqui, ó, de menos de meio centímetro, só uma pontinha, ó, pra facilitar na hora de costurar, tá vendo, ó? Aproximar mais. Eu fiz um cortezinho aqui, vou fazer aqui também, porque facilita na hora de costurar, ok? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer nessa outra parte principal, tá? Fazer as curvinhas aqui embaixo, encontrar o centro e fazer esse cortezinho bem pequenininho aqui, tá? Tem que ser bem pequenininho. Vou fazer a mesma coisa no forro e volto. Finalizei, então, aqui todos os ajustes e tô colocando aqui a minha etiqueta, tá? A etiqueta eu tô colocando de baixo pra cima com 10 centímetros, que é importante a gente lembrar que essa aqui é a parte da frente e aqui é a parte de cima, tá? E agora a gente vai cortar a parte da manta térmica, tá? Do Etaflon. Então, tô aqui com o Etaflon, tá? De 40 por 20 e a gente vai fazer as marcações iguais, tá? Porque aí ela vai ficar com a sobra também. Então, a gente vai marcar 10 por 15. Dois centímetros e meio aqui em cima. E vamos fazer, então, aqui a diagonal, tá? E a gente vai cortar. Eu vou ficar assim, tá? E fiz também a curvinha aqui na parte de baixo. Vou repetir e fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, tá bom? Mesma coisa, 10 por 15. Aqui a gente vai marcar 2,5, tá? Fazer a diagonal e cortar. Então, vou fazer do outro lado e volto. Então, terminei aqui de cortar. Eu vou cortar a outra parte, né? Que são duas. Vou colar aqui na parte de trás. Lembrando que o aluminizado, ele fica pra parte interna da peça, tá? E volto então com essas duas partes coladas. Cortei e colei o material térmico. Agora a gente vai ver a parte do fole, né? As laterais com a parte do fundo. Então essa parte aqui tem 70 por 15, né? Já tá estruturado no TNT. Eu vou encontrar aqui na ponta, tá? Isso aqui para as duas pontas. O centro. E eu vou marcar 3 centímetros do centro para cá e 3 centímetros do centro para cá. Então, vou ficar aqui com o centro de 6 centímetros, tá? 6 centímetros no centro. E daqui para cá, eu vou marcar 10,5. 10,5. Vou marcar, então, 10,5 daqui para cá. Aqui e aqui. E vou ligar aqui na diagonal esses dois pontos, tá? Então, aqui no centro, 6. Daqui de cima para baixo, 10,5. Vou marcar e vou cortar, tá bom? Então, ó, 6 centímetros aqui, daqui para cá, 10,5. Liguei. Fiz essa marcação aqui na diagonal e vou cortar. Então, esse é o molde, tá?
para essas pontas aqui dessa parte principal, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Marcar o centro, marcar 6 centímetros aqui no meio, daqui para cá 10,5, daqui para cá 10,5, ligo os pontos na diagonal, tá? Vou fazer esse corte, esse mesmo corte que eu fiz, tá? Desse outro lado e no forro também, e volto. Então, fiz aqui o corte, tá? No forro também, da mesma forma que eu fiz aqui na parte principal, tá? Que também já está estruturada como eu expliquei, tá? Agora a gente vai cortar a parte do material térmico, tá? A manta térmica e taflon que eu tô utilizando. Então, a gente vai cortar da seguinte forma. Aqui tem 68 por 13, tá? Vou encontrar o centro aqui, na parte de cima, nas laterais, né? Vou encontrar o centro aqui e vou marcar 2,5 para cada lado, tá? Então, ao invés de ser 6, eu vou marcar 5, tá? Então, 2,5 e 2,5. E aqui, eu vou marcar os mesmos 10,5, tá? 10,5, 10,5. E vou fazer, então, a marcação aqui na diagonal, de um lado e do outro, e vou cortar. Ó. Ficou assim, tá? Então, 5 aqui no meio, 10,5 aqui, fiz a diagonal e vou cortar. Eu vou aproveitar e já vou cortar aqui, unir os dois lados. Porque eu faço um corte só, né? Vou prender aqui também, para facilitar, né? Porque ele fica enrolado, o material. Prontinho. Então, essa parte aqui também tá cortada. E agora, então, antes de colar, eu vou encontrar o centro aqui nessa parte, tá? Aqui e aqui. Aqui. E aqui. Agora, eu vou colar essa parte aqui do alumínio, da manta térmica, nessa parte principal, tá? Então, vou lá, vou fazer a colagem e volto pra gente ir pra máquina dar início, então, à costura. Então, colei, agora vamos pra... Então, colei, agora a gente vai pra máquina de costura. Vamos lá. Então, vamos lá pra parte da costura, tá? Então, estamos com tudo montado aqui, já com a manta térmica, né? Já tá com tudo certo aqui. Então, a parte principal da frente e de trás... Então, parte principal da frente e de trás montada, tá? E a gente vai, então, costurar o zíper, tá? Então, eu vou costurar o zíper de um lado, né? Na parte da frente, na parte de trás, tá? E vou fazer a montagem, tá? Então, a gente monta a parte principal separado da parte do forro, tá? Da parte interna. Então, eu vou colocar a frente do zíper na frente do material principal aqui e vou começar a costurar. Retrocesso, vou distribuir aqui no centro esse zíper, tá? Esse aqui meu não ficou tão no centro, mas vamos lá. E... costurei, então, esse lado do zíper, tá? Vou separar aqui e vou costurar o outro lado, tá? Então, de frente e costura, com retrocesso no começo. Essa peça, ela é costurada com a margem 0,5, tá? Assim como todos os projetos da Colorida. Lembrando que esse zíper aqui é o tratorado, mas você pode utilizar o zíper da sua preferência, tá? Então, costurei aqui o zíper. E agora, eu vou pegar a parte principal, também já toda montada, tá? E vou costurar essa parte principal na parte da frente, na parte de trás. Como é que eu vou fazer, tá? Eu vou costurar primeiro essa, já eu costuro essa. Vou colocar no centro aqui, vou distribuir, centro com centro. A gente já tinha marcado o centro, né? Centro com centro. Vou distribuir aqui. Então, só uma costurinha. Se você quiser prender tudo também, não tem problema não, tá? E agora eu vou começar a costurar, tá? Então, eu vou colocar, ó, frente com frente dessa parte aqui, ó.
Essa parte aqui menor, ela vai encaixar aqui, tá bom? Então, frente com frente e vou costurar. Paralelos, materiais, tá? Frente com frente certinho. Tô costurando aqui com a margem 0,5, ok? Chegou aqui na parte daquela entradinha, tá? A gente vai puxar essa parte, né, que a gente fez um cortezinho, pra poder continuar encaixando ela, essa parte aqui, na peça, tá? Então, ó, encaixei e tô costurando. Vou vir aqui pra parte da curvinha, que é bem pequena, pra manter esse aspecto de caixinha da peça, tá? Por isso que essa curva é bem pequenininha. A curva e agora aqui na parte de baixo, tá? Encaixou certinho, tá? Ó, ok? E agora a gente vai vir aqui pro outro lado. Chegou no centro, né? A gente viu que coube certinho, paralelo. E vou aqui na curva. Encaixando. E a mesma coisa, tá? Chegou aqui, ó. Você vai puxar essa parte que você fez um cortezinho, ó. Você vai puxar essa parte aqui que eu tô mexendo pra você poder encaixar ela aqui nessa partezinha que é essa abinha, tá? E retrocesso. Então, ó, coube certinho, tá? Aqui ficou assim, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Olha se tá tudo certo, se tá bem costurado, né? A gente consegue ver bem. Agora eu vou costurar do outro lado, tá bom? O outro lado, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou costurar pelo lado aqui do fole, tá? Que eu tô chamando aqui de fole, que as laterais confundem. Vou distribuir aqui. E vou fazer da mesma forma, tá? A mesma forma que eu fiz aqui do outro lado. Vou unir aqui, frente com frente, vou puxar, lembra que esse cortezinho aqui é pra você puxar e encaixar, tá? Vou costurar da mesma forma que eu costurei esse lado, eu vou costurar esse outro lado aqui, tá? E volto então com as duas partes costuradas, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer do outro lado. Finalizei então, ó, as costuras dos dois lados, vai ficar assim, ó, tá? Dos dois lados. E agora a gente vai virar aqui essa peça pra frente, tá bom? Pra que a gente possa montar a parte do forro, tá? Essa parte aqui do material térmico, você pode montar ela do jeito que eu fiz, tá? Ou depois que você desvirar aqui, você pode colocar o material térmico também, tá? Encaixar o material térmico aqui, colar o material térmico depois, né? Você passa a cola e cola depois, também não tem problema, tá? Eu já fiz aqui junto, mas você pode também fazer depois, tá? Então, ajeita bem aqui a térmica. Ficou bem bonitinha, ajeita os cantinhos, tá? Ó, como ficou aqui por dentro, beleza? Deixar assim, só no material térmico, gente, é assim uma falta de zelo de qualidade com o nosso trabalho. Então, esse material térmico, ele tem que ser coberto com forro, tá? Tem que ser coberto com forro, porque realmente baixa muito a qualidade da peça, tá? A gente deixar nesse material térmico aqui, mesmo que seja o outro que eu expliquei, né, que tem lá na JJ Fivelas, que é o material nylon dublado, né, que ele é um material um tanto mais resistente que esse. Essa parte aqui do aluminizado é bem mais resistente, tá? Mas é melhor você colocar forro, tá bom? Então agora a gente vai montar o forro. A montagem do forro é exatamente igual essa montagem aqui. A diferença é que a gente não vai ter colocado o zíper, tá? Mas a montagem é a mesma, tá? Então, tô aqui com a parte do forro, tá? No forro, a diferença, né, que a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costura a parte principal, é que a gente vai deixar aqui cerca de 15 centímetros sem costurar aqui embaixo, tá? Pra gente desvirar a peça pelo forro, beleza? Porque a gente vai encaixar, unir e vai ser, quando a gente virar, a gente vai virar pelo forro.
tá? Então, a gente vai deixar aqui um espaço sem costurar. Então, como é que eu vou fazer? Aqui também tá o centro, centro com centro. Eu vou prender aqui e vou começar a costurar mais ou menos daqui, tá? Vou costurar assim, depois eu costuro do outro lado. E já a outra parte, tá? O outro lado aqui, você vai costurar direto, tá? Você já pode costurar ele direto, porque você vai costurar tudo, tá? Aqui eu só vou mostrar essa parte onde eu vou deixar sem costurar para desvirar a peça. Então, vou começar a costurar aqui perto da curva. Eu passei, mesmo usando um pé calcador de teflon, eu passei um creme hidratante corporal para diminuir a tração desse material, tá? Então, aqui na curva, eu vou ajeitar. Então, eu vou costurar, assim como eu costurei na parte principal, aqui por essa parte que é o fole, tá? Que eu tô chamando de fole aqui da parte, tá? Porque o fole, ele é fechado, né? Esse daqui não é fechado, mas é uma forma de explicar, tá bom? E agora, mesma coisa da parte principal, eu vou puxar isso aqui e vou encaixar essa outra parte, tá? Eu também fiz o cortezinho aqui, a mesma coisa. Então, costurei essa parte, agora eu vou vir aqui para outra parte, desse lado de cá. E vou costurar até ali depois da curva para deixar um espaço aberto, para eu poder desvirar, tá bom? Margem 0,5 em toda a peça, tá? No forro, na parte principal, tudo com margem 0,5. Chegou aqui nessa parte aqui, ó, eu puxo, tá? Porque tem um cortezinho. Lembrando que o corte é bem pequenininho, tá? Encaixo. Agora curva. E passo aqui da curva. E retrocesso. Prontinho. Então, eu vou deixar, ó, esse espaço aqui aberto desse lado. Do outro lado, eu vou costurar tudo, tá? Vou costurar tudo, o outro lado todinho, e volto, tá? Com essa parte aqui do forro, então, finalizada. Finalizei aqui, então, a parte do forro, tá? Espaço aberto aqui. E agora a gente vai montar, tá? Então, a parte principal, tá? Já com Então, agora a gente vai montar, tá? Então, essa parte aqui tá virada pra fora, né, da parte principal, e o forro assim pra dentro. Então, a gente vai colocar, ó, frente com frente, vai vestir, tá? Vai vestir uma na outra. E vai prender aqui, ó, na parte do zíper, tá? Porque a gente vai costurar. Frente com frente, ajeita e prende. Frente com frente, ajeita e prende. E vamos fazendo isso. Fica mais fácil de você prender, porque tem bastante material aqui, né? Fica mais fácil quando você prende para você costurar. Então, eu vou prender, tá? Toda essa parte aqui. E volto com tudo bem certinho aqui para poder a gente começar... A gente, então, costurar, unir a parte principal ao forro. Prendi, então, os dois lados aqui. E agora eu vou costurar, tá? Vou costurar, vou ajeitar assim, ó. E vou costurar pelo lado do forro, tá? Retrocesso. Vai ajeitando. Tomando cuidado para você costurar certinho, tá? Paralelo os materiais aqui. Processo de um lado, agora eu vou costurar do outro. E retrocesso. Então, costurei os dois lados. Agora, a gente vai virar aqui, ó,
a parte principal, desvirar aqui pelo buraquinho que a gente deixou. Não fique preocupada de desvirar esse material térmico, ele vai continuar dando certo, funcionando, tá? Pode amassar a peça aí de boa. Depois você ajusta lá, encaixa tudo no seu devido lugar. Prontinho. Agora, a gente vai virar aqui para a parte da frente e vamos rebater a costura do zíper, tá? Coloca a mão aqui, ajeita, ó. Ajeita o material térmico. Vai ficar um pouco amassada porque você desvirou assim, né? Mas não se preocupe que ela vai desamassando. Agora aqui, ó, a gente vai colocar o forro para trás e rebater essa costura aqui da parte do zíper, tá? Ajeita, retrocesso. Coloca o forro para trás. Ajeita. E retrocesso. Então, ó, fiz a costura de acabamento aqui, vou fazer da mesma forma aqui do outro lado, tá? Então, costuro puxando o forro, tá? Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, vou fazer aqui do outro lado e volto. Então, fiz aqui a costura de acabamento aqui do outro lado, tá? E agora, a gente vai fazer a aplicação do zíper e colocar... E agora, a gente vai fazer... vamos passar o cursor, tá? E colocar os tirantes pra gente finalizar. Então, agora ficou assim, né? E a gente vai passar o cursor, tá? Então, você pode passar 2 cursores ou só um, tá bom? Então, ó, a minha etiqueta tá aqui, então essa aqui é a parte da frente da minha peça, tá? Então, eu vou entrar com o cursor pela direita e ele vai fechar na esquerda. Então, ó, eu vou ajeitar bem, ver se tá certinho. E eu vou cortar, igualar aqui o meu zíper, tá? Fica mais fácil para eu passar o meu cursor. E vou passar, então, o cursor. Vou passar o cursor. Passei. E agora eu vou entrar com ele, então, da minha direita, fechando para a esquerda, tá? Então, puxei aqui o cursor e agora eu vou fazer uma costurinha aqui para prender esse cursor, porque a gente vai ter que desvirar aqui, eu vou explicar como é que faz, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui nesse zíper, só para ele não sair o cursor, tá bom? Aqui e aqui. Aqui eu já vou aproveitar, cortar a pontinha, igualar aqui também, tá? Não precisa deixar bem retinho aqui o corte, não. E vou selar as pontas desse zíper. Aqui desse lado, onde a gente passou o cursor, é o lado onde eu vou começar vou desvirar aqui a primeira parte, tá? Pra colocar o meu, seja ele o fecho engate ou o mosquetão com a meia argola, tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui, eu vou começar por essa parte, para eu poder costurar essa parte aqui, tá bom? É importante, porque a gente vai desvirar aqui, que você coloque da forma certa, tá? Eu vou explicar aqui como é que a gente vai fazer, mas é importante que você coloque da forma certa esse material aqui, que é o fecho, né? Para que ele fique, ó, essa parte aqui é a parte de cima. Ele sempre tem o lado de cima e o lado de baixo, tá? Já na meia argola com o mosquetão, não tem isso, né? Então, vamos lá. Então, ó, essa parte onde eu fechei, eu vou abrir um pouco, tá? E eu vou tirar, ó, você pode
chegar o zíper até aqui. Não tem problema, porque é um zíper que tá costurado, né? Chegar o cursor até aqui, porque o zíper tá costurado. Você vai virar aqui pra fora, tá? Toma cuidado pra você não abrir até lá, tá bom? E você vai achar aqui onde tá o buraquinho que você deixou e você vai desvirar. Só essa ponta pra fora, ó. Só essa pontinha aqui pra fora. Porque você vai costurar aqui, tá bom? Agora você vai pegar esse cursor e vai fechar, tá bom? Fecha um pouquinho esse cursor aqui, vai ficar assim, ó. Ok? E você vai, ó, ajeitar a parte da frente e o forro e vai colocar esse tirante com essa parte aqui, no caso do fecho, tá? Então, esse fecho, essa parte da frente, ela vai ficar virada não pro zíper, tá? Ela vai ficar virada, essa parte da frente, ela vai ficar virada pro outro lado do zíper. Então, o zíper, ó, eu vou encaixar aqui, e essa parte aqui, ela vai ficar virada, ó, pra essa, não pro zíper, tá vendo? O zíper tá aqui. Você vai encaixar. Encaixa aqui, você pode encaixar por aqui também, que dá, né? Só para eu mostrar para vocês melhor. Então, ó, essa parte aqui, que é a parte da frente do zíper, né? Por aqui dá até para ver, ó. Essa parte aqui, que é a parte da frente do fecho, vai ficar virada para cá e não pro zíper, tá? Então, ó, o cursor tá aqui, não pro zíper. Então, vou ajeitar, vou deixar aqui, ó, cerca de meio centímetro do meu tirante para fora, vou ajustar aqui e vou costurar. Essa parte aqui, ela vai ficar bem no centro, tá? Esse tirante aqui vai ficar bem no centro. Você pode colocar para te ajudar a centralizar e ficar mais fácil aí para você compreender também. Você pode prender, tá? Com um prendedorzinho aqui. Vou prender aqui de lado, ó. E vou costurar, tá? Vou costurar aqui pelo lado do estruturador. Ajeita aí para que você possa costurar. Então, bem centralizado e posicionado daquela forma certa, tá? Retrocesso, margem 0,5, tá? Presta atenção se você tá costurando o forro também. O forro tem que ser costurado, tá? Porque aí esse acabamento aqui, ele fica embutido, ok? Então, ó, forro costurado, parte da frente costurada. A gente vai virar pra cá agora, tá? E ajeita bem e vai ficar certinho, entendeu? Ó, a parte da frente ficou pra cá, ao contrário do zíper. Então, a parte de baixo ficou pro zíper, porque quando a gente ajeita, fica certinho, tá? Eu já vou aproveitar. Então, ó, vai ficar assim. Aqui, você já vai ter aberto tudo. Aqui, tem que tomar cuidado pro cursor não vir até aqui, tá? Então, segura aqui, tá? Segura. A gente vai desvirar e vai colocar aqui por fora também, tá? Então, você segura aqui. E coloca aqui, ó, segura para evitar de abrir tudo, tá? E vamos colocar aqui para fora, ó. Ok? Colocou aqui para fora, ó. Vai ajeitar e colocar, fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tô utilizando 2 vezes de 8, tá? Desse tirante. Vou colocar aqui. Esse aqui também tem o lado da frente e o lado de trás. Você tem que... a parte da frente e a parte de trás. Você tem que seguir isso, tá? Então, essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo, ela vai ficar virada pro zíper, tá? Então, essa aqui fica virada pro zíper. Então, eu vou encaixar aqui, ó. Com essa parte virada pro zíper. Vou encaixar aqui dentro, ó. Tá bom? Então, a gente encaixa do lado da parte principal, claro, né? Não do lado do forro. Encaixa aqui, deixa aqui, ó, pelo menos meio centímetro pra fora, ajeita o forro, tá? Porque a gente vai costurar tudo junto pra ficar bem certinho. Esse tirante, ele fica no centro, tá? No centro do zíper. E eu vou costurar com o forro, com tudo, tá? Lembrar de costurar o forro. Você pode prender aqui nas laterais, tá? O que você achar que fica mais fácil para você poder costurar. O processo. E pronto. Ó, forro costurado, tudo costurado. Agora a gente vai trazer aqui pra fora, tá? Ó. Ficou assim. Vamos ajeitar aqui esse forro.
Ó, essa pontinha aqui, ó, ajeita bem. De um lado, do outro. Ó, ficar assim, tá? Aqui a gente já tinha ajeitado, deixa eu ajeitar melhor. Coloca por dentro aqui. Pronto. E agora a gente vai fechar o forro, tá? Eu vou fechar o forro aqui mesmo, na máquina de costura, tá? Eu deixei só um pedacinho, não deixei nem 15 centímetros, acho que eu deixei uns 10 aqui. Vou ajeitar e costurar. Como é que eu costumo fazer, tá? Eu costumo fazer o seguinte, eu viro assim, ó, pra cá, e pro lado interno do forro e costuro até onde é possível, tá? Ó, costuro por aqui até onde é possível. Vou costurando, ó, até ficar só um buraquinho bem pequenininho, que aí sim eu fecho pela parte da frente mesmo, ó. Vou juntando, ajeitando, até o máximo que eu conseguir colocar as duas partes juntas, ó. Que aí fica um pedacinho bem pequenininho pra você costurar, tá? Então, ajeito aqui, retrocesso, ó, porque aqui foi o máximo, tá? E, ó, quando eu desviro, ó, fica só um pedacinho bem pequenininho, ó o tamanhozinho que ficou, ó, tá vendo? Costumo fazer isso, tá? Aí eu ajeito aqui pra dentro e finalizo, então, com uma costurinha bem nessa pontinha. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais fácil de eu costurar. Pontinhas aqui pra dentro e finalizo aqui com uma costurinha. Fazendo essa costura assim, né? O finalzinho aqui é bem pequeno, tá? Processo, retrocesso. Pronto. Cortar aqui essas pontinhas. E vou selar aqui, porque eu tô usando, que eu tô sem laranja na linha de poliéster. Eu tô usando linha de poliamida 60. Então, vou colocar aqui pra dentro. E a nossa peça, então, ela tá finalizada. Vou colocar aqui, então, ó, 2 vasilhas. Uma aqui. E ela fica assim, ó, com esse forro embutido, né? Fecha aqui, então, o cursor. E fecha aqui a nossa térmica. Ficou assim. Gostei do resultado, né? E você pode fazer essa térmica aqui na medida que você preferir, tá? Você só tem que entender qual é as marcações para fazer os moldes, tá bom? Então, você pode fazer ela aí da medida que você preferir, tá bom? Então é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para você ser notificado. Se você ainda não é seguidor lá no canal da Colorida no YouTube, vá lá, tá? Siga o perfil, porque sempre tem muitas novidades, tá bom? E até a próxima, tá? Beijão!